Irmãos, eu separei um dos testemunhos mais sobrenaturais da internet. Testemunho do Dr. Fernando Lemos, médico, cirurgião, e que conta uma experiência, irmãos, que eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai ficar impactado. Eu te peço para você se inscrever em nosso canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, e também é de suma importância que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Irmãos, isso aqui é tão forte que você vai entender como que o mundo espiritual funciona. Você vai perceber como que acontece quando uma pessoa morre com Jesus e quando uma pessoa morre sem Jesus. Então assista comigo esse vídeo até o final e seja impactado. Por que eu estou contando do Conceição? Porque lá no Hospital Conceição, agora eu queria toda a atenção de vocês, aconteceu algo que marcou a minha vida, que eu sei que vai impactar todos vocês essa história. Na verdade, quando eu comecei lá em Porto Alegre, na faculdade, na residência de cirurgia geral, foi um momento que claramente eu me afastei de Deus. Ah, você afastou, caiu no mundão? Não. Eu comecei pouco na igreja, mas continuava indo. Eu ia com o objetivo talvez de acalmar minha consciência, mas era por isso. Eu era um cirurgião jovem, de uma família com condições, namorando. Agora eu vi o Cabral aqui, ó, meu conhecido. Prazer te ver, Cabral. Namorando uma moça linda, de uma família conhecida de Bento Gonçalves. E aquilo ali acabou me ocupando muito com tudo, e eu acabei tendo um certo descuido da parte espiritual na juventude. E eu estava de noite, de plantão, num local que nós chamávamos lá entre os residentes da cirurgia, chamado Catimba, era o último andar. E na verdade, eu sou do tempo que não tinha celular, era um bip. Alguns aqui conhecem o tempo do bip, né? E o bip, quando tu ficava de plantão na cirurgia, tu era responsável por todos os pacientes cirúrgicos dos andares cirúrgicos, da cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, urologia, coloproctologia. E aquela noite era eu. E o bip tinha 2 toques. Um toque normal, que tu tinha que ligar a luz e olhar, olha, quarto 104. E tinha um toque diferente quando era parada cardiorrespiratória. Parecia um sininho, para saber que era algo que tinha extrema urgência. E eu numa noite, ou melhor, numa madrugada, nós fomos dormir tarde, era perto da 00:30, lá no hospital. E quando foi mais ou menos 3 horas da madrugada, tocou o bip da parada. E eu olhei e deu assim para mim, quarto 109. E eu sempre fui muito rápido em levantar e sair caminhando, até o pessoal da residência sempre brincava comigo, me apelidaram lá, que me chamavam de fotossíntese, porque eu não comia. Eu só queria trabalhar e queria de um lado por outro. Diziam que eu vivia de luz. E eu fui correndo, e nesse momento eu nem peguei elevador, eu fui pensando comigo durante essa caminhada. Só não pode ser o meu paciente do quarto 109 que parou. Tinha 5, tudo leito do SUS, 5 pacientes. Por que não podia ser esse paciente? Esse paciente nós tínhamos operado ele de câncer de pâncreas alguns dias atrás, uma cirurgia muito delicada chamada duodenopancreatectomia. E ele estava espetacular o pós-operatório, era um câncer de pâncreas. E eu prometi para a família na véspera que o paciente teria alta no outro dia.
E quando eu chego no quarto, quem é que estava em parada? O meu paciente. Eu admito para vocês que me deu uma sensação ruim, comecei um ataque cardíaco, aquela coisa de cirurgião novo. E chegamos lá e começamos a trabalhar no paciente. Reanimação cardiorrespiratória. Estava eu, toda a equipe da clínica médica, as enfermeiras, talvez umas 10, 12 pessoas no quarto. E nós começamos a reanimar o paciente. E um consenso mundial que o tempo da reanimação é 30 minutos. E durante os 30 minutos, esse paciente, em nenhum momento, ele retornou. Porque muitas vezes tu está reanimando e o paciente retorna em 5 minutos, volta os batimentos cardíacos, você faz adrenalina, você faz atropina, e o paciente retorna, às vezes ele para de novo, mas durante os 30 minutos nada. E aí falaram para mim, me conheciam lá como Lemos, pelo sobrenome, disse: Lemos, bateu 30 minutos, um colega médico da clínica me disse. Eu disse: pessoal, vamos mais 15 minutinhos? E era 13 e pouco da madrugada, todo mundo querendo voltar para descansar um pouquinho. E acabamos indo. Quando bateu 45 minutos, os colegas me disseram: Lemos, agora deu. E eu, tudo bem, pessoal. Aí que começou uma situação, pessoal. Nesse momento, esse paciente, ele começou a se movimentar. E ele começou a fazer uma cara de muito pavor. E ele começou a mexer pernas e braços. Para resumir, porque eu tenho bastante coisa para nós conversarmos, todo mundo saiu do quarto, inclusive todos os pacientes que estavam ali pegaram o seu soro e saíram do quarto. E só para dar um tom mais de filme para vocês, tá? Caiu a luz do quarto em meia fase. E quem é que ficou lá com o paciente? Foi eu. Porque eu sabia que tinha algo comigo naquele momento lá. E aí naqueles poucos instantes, nós que somos cirurgiões, nós somos os médicos mais racionais, muito mais do que clínico. A gente sempre quer achar explicação para tudo, a gente não acredita em quase nada. E eu comecei a pensar, mas para aí, existe uma coisa que é chamada mioclonia pós-morte, que alguns pacientes se movimentam um pouquinho após a morte. Só que logo veio uma mente e disse: mas não pode ser isso, porque esse paciente já estava morto durante 45 minutos. E aquele homem estava com uma cara de muito pavor, e eu com muito medo naquele lugar. E ele estava com pavor e olhando para uma janela. Aí nesse momento, não foi visão, não foi sonho, eu vi com meus próprios olhos seres vestidos de preto, entrando pela janela do Hospital Conceição, na Avenida Francisco Traem ali, entraram. Quando estavam se aproximando desse homem, o rosto dele estava cada vez pior. Entraram dentro dele como se fossem os espíritos. A hora que saíram dele, saíram pelas mesmas janelas que entraram, esse homem parou de se movimentar. Claramente, Deus me deu uma visão para onde que esse homem estava indo. Claramente Deus falou comigo e disse: esse homem está indo para o inferno. A vida após a morte, ela é mais real do que tu acredita. E aquilo lá, Pastor Domingos, marcou a minha vida. Eu sempre digo que eu não consigo acreditar como é que tem médicos que não acreditam em Deus. É tudo ilógico no nosso corpo. Médico presenciou muitas pessoas morrerem. Quase todos aqui já foram em velório.
Claramente você consegue observar que aquilo ali que está ali é só um boneco, né? Quem já pôde presenciar uma pessoa na sua passagem, e eu já pude algumas vezes presenciar isso aí, tu vê que a alma e o espírito da pessoa saíram, são eternos. O que está ali é só um corpo. A vida foi embora. Apenas um detalhe para vocês, essa história que eu contei para vocês, teve já um cineasta que me procurou, que gostaria de fazer um filme sobre ela.